para nos confraternizarmos e, ao mesmo tempo, agradecer a Deus, né? Pelo fato de a gente poder estar aqui, pelo fato daquilo que Deus tem feito em nossas vidas no decorrer dos anos, né? Então, é um período também de encorajamento de uns aos outros. Então, a gente vai fazer isso e no final o Josué vai trazer uma devocional para nós. Espero que não seja muito longo, espero que vocês não se cansem nessa primeira parte, aí depois vamos comer junto, dar um abraço, para aqueles que a gente já não se vê há muito tempo, ou mesmo que se vê, mas que seja uma oportunidade a gente ter assim um tempo mais relaxado aqui hoje. Obrigado pela presença, obrigado por terem vindo, tá bom? Eu vou chamar a Sati aqui, ela vai... Cadê ela? Ela vai dirigir alguns cânticos do tempo dela. É os corinhos da PEC, né? É os corinhos. É do tempo da Sati, os cânticos do tempo da Sati, tá certo? Eu não vou falar quantos anos ela tem, não, porque assim... Meu nome é Sati. Satisfação. E nós temos satisfação em estarmos juntos aqui e só Deus, só Jesus nos dá satisfação. Quanto dele nós temos em nós. Então vamos cantar. Satisfação é ter a Cristo. É porque a gente não se viu tanto tempo. É porque a gente está ainda com frio, né? É porque a gente ainda está meio com medo. Então, agora solte a voz. Satisfação é ter a Cristo. Dá para fazer melhor? Vamos lá. 1, 2, já. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor. Prazeja Cristo, sou de Jesus. Agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida. Eu com Jesus em alegria, sempre cantando melodia. Satisfação sem fim. Agora pode sentar, porque aqueles lá de trás não podem chegar aqui, né? Então não cantar sentado mesmo. Não é? Aí vocês atrás podem ficar de pé, pode se virar, pode vir mais pra frente. Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lugares aqui na frente, né? Pode vir aqui e assim todos podem chegar. Vamos lá, última estrofe. Satisfação, já cantamos. Satisfação é nova vida. Vamos lá. Satisfação é nova vida. Eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo. Eu com Jesus. Falava assim, satisfação sem fim. E os homens, satisfação sem fim. Lembra a gente fazer isso, né? Então vamos lá, última satisfação. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em
hoje. Muito obrigado. Você veio aqui, está dando alegria para Deus, para todo mundo aqui, né? E nós vamos agora cantar Vem Derrama Paz. Essa paz que não importa o que está acontecendo por aí, mas é uma paz que está lá, inabalável, porque Jesus disse: eu sou a paz, eu te dou a paz. E então vamos receber essa paz de Deus. Vamos lá. Vem, vem. Deus tem feito. Daniel, ele disse para cantar 2 e dava lá para ele. Nós vamos agora fazer um pouco, talvez para vocês que, para alguns talvez é uma história conhecida, para outros é alguma coisa nova, mas a gente vai falar um pouco da história da nossa denominação, que na verdade tem muito a ver conosco, com essa igreja aqui. Então nós vamos passar um pouquinho sobre a história, vamos falar o que Deus tem feito nos últimos anos também, tá bom? Vou chamar o Silvio. Onde é que está o Silvio? Para vocês conhecerem um pouquinho mais, não sei quantos conhecem da nossa denominação, mas o Silvio vai para falar um pouquinho. Bom dia, meu nome é Silvio. Só para... É um evento legal, né, para a gente resgatar as nossas histórias e conversar o que tem acontecido e o que aconteceu bem antes, que às vezes a gente nem sabe. E no encontro desse a gente já perde a vergonha, tá todo mundo velho e já conta as coisas lá do comecinho da vida da gente, né? Eu vou começar pela coisa mais atual. Nós temos uma coisa muito em comum para todos nós, né? Naquela época, em 1970, muitos de nós nos conhecemos aqui, e aqui era a Igreja Metodista Livre da Saúde, né? Na década de 60, essa igreja foi fundada, né? Então já tem muito tempo. Na década de 70, muitos já frequentavam aqui na mocidade da época. E na década de 80 começou o culto em português com o pastor Codo. Mas eu queria resgatar muito antes disso, porque essa é uma história que talvez muitos de nós vivemos. Daniel com certeza viveu desde o comecinho dessa história, deve saber. Daniel, Sati, né, Mário, estou vendo algumas pessoas aqui, Timóteo, né? Eu acho que são pessoas que vivenciaram, estou vendo Yuki Massa também, né? Desde a década de 60. Mas eu queria retroceder um pouco mais. Eu não sei se vocês têm ideia, quando começou o movimento metodista livre no mundo. Alguém tem uma ideia? Vou retroceder bastante, para o século já 19. Alguma ideia? Vocês sabem que o metodismo surgiu no movimento protestante. Quando surgiu toda a reforma protestante, tinha um bispo na igreja anglicana chamado John Wesley, e acho que essa história muita gente conhece. Ele começou o movimento metodista com 39 regras, 39 leis, né? E ele deixou a igreja anglicana. Então a gente, como origem, a gente sai da igreja anglicana e começa o movimento metodista. O movimento metodista vai para os Estados Unidos e lá começa um outro movimento chamado Movimento Metodista Livre. Alguma ideia do nome de quem começou esse movimento livre?
Roberts. Benjamin Roberts, alguns sabem, né? Benjamin, que ano foi? 1860. Ele sai da Igreja Metodista e funda a Igreja Metodista Livre, com 3 grandes princípios que eles chamavam de 3 P's, né? Pessoas, palavra e perdão. Eram 3 pilares com os quais, e uma grande diferença com a Igreja Metodista daquela época é que Benjamin Roberts chamou os leigos para ajudar no trabalho de evangelização da igreja. E até hoje essa é uma tradição seguida pela Igreja Metodista Livre, porque em todos os grupos sempre tem pastores e leigos. Isso não é comum em todas as denominações, mas na Metodista Livre sempre tem pastores e leigos participando da liderança, com poder de voto igual. Mas trazendo mais para frente, o que acontece? 2 missionários vão para o Japão, né? E eles fundam um seminário metodista livre em Osaka. E nessa época eles adotam um jovem japonês chamado, esse nome acho que já todo mundo começa a ficar familiarizado, Daniel Nishizumi, nasceu em 1900. E ele foi adotado por essa família que fundou a Igreja Metodista, o seminário da Igreja Metodista Livre de Osaka, e ele é evangelizado e ele é adotado por essa família dos Estados Unidos, por 2 missionários, e por isso que ele recebe o nome de Daniel, né? Por ele tem um nome em japonês, mas ele é conhecido como Daniel Nishizumi. 1923, 28, ele sente o chamado, que foram muitos japoneses que emigraram para o Brasil, e ele tem o chamado de evangelizar essas pessoas que migraram para o Brasil. Então olha uma coisa interessante, a Igreja Metodista Livre no Brasil começou com japoneses. É um fato muito interessante. Ele vem para o Japão em 28 e vem 2 pessoas acompanhando Nishimura, e falam: Nishimura, é o seguinte, você vai pregar, evangelizar e a gente vai te sustentar. A gente sempre pensa que é um, mas foram 2. Um tinha 17 anos, esse vocês sabem quem é, né? Shokomita, né? Pai. Oi? Daniel Nishizumi é o pastor. As 2 pessoas que vêm junto com o Daniel Nishizumi é o Shokomita, que vocês conhecem, né? Conhecemos aqui, pai da Júlia, da Sati, da Elza, que está aqui, não vi a Ruth ainda, né? Ruth Mita, né? E ele vem para cá, e tem mais um japonês, o Shokumita tinha 17, vem um outro senhor que tinha 69 anos, alguém, essa parte talvez seja curioso, vocês não sabem. Oi? Wada. Você lembra o primeiro nome do Wada? Não me fugiu, mas chama Wada, né? Esse Wada é um senhor já de 69 anos, mas ele tem muita experiência com organização, ele sabia organizar as coisas. E olha que interessante, tinha um pastor e já tinha um Wada, que já tinha muita idade, 69, e ele era o organizador, ajudava o Nishizumi a organizar as reuniões, já era um leigo ajudando o pastor. Mas quem trabalhava, quem era? O Shokomita, 17 anos, ele que trabalhou muito para sustentar. Na verdade, não só o pastor Daniel Nishizumi, como o Wada também, que já não podia trabalhar tanto e estava dedicado a ajudar a organizar. Em 1928, o primeiro culto da Igreja Metodista Livre no Brasil aconteceu em 1934. Por quê? Demorou 6 anos aí até ele alcançar o japonês, aprender um pouco de português. Então, em 1934 é fundada a Igreja Metodista Livre do Brasil. Sabem aonde? Quiz, né? Conde de Sarzedas. Aliás, essa história está no site, eu estou contando, mas ou está vendo agora, voltando um pouco ao presente, está vendo agora um movimento de tentar consolidar a Igreja Metodista Livre Brasileira e a Igreja Metodista Livre Nikkei. Então, unificando os sites. E por isso que a gente resgatou essa história, e toda essa história que eu estou contando para vocês, é só vocês entrarem igrejametodistalivre.org e vocês vão ver o histórico, vai na história, tudo isso que eu estou contando está lá, não precisa anotar. Mas voltando, 34, na Conde de Sarzedas é feito o primeiro culto da Igreja Metodista Livre no Brasil, com 20 pessoas na língua japonesa, com imigrantes japoneses. 34.
E daí esse movimento começa a crescer, né? Alguns missionários americanos vêm ajudar, né? E daí tem um período da guerra que os japoneses foram proibidos de se reunir. Então houve um hiato aí, a igreja não pôde se reunir, mas ao final da guerra, em 45, ela voltou a se reunir. E houve em 47 um movimento de reavivamento. A Igreja Metodista Livre cresceu muito. E muitos brasileiros também começaram a frequentar a igreja japonesa. Não era só nessa época, naquela época já começou a aparecer muitos brasileiros. E o Daniel Nishizumi pensou, puxa, a gente podia criar uma igreja metodista livre só de brasileiros, porque o culto aqui é em japonês. E ele tinha um pastor que era muito amigo dele, né? E esse pastor falava japonês, porque ele tinha estudado no seminário metodista livre de Osaka. Ele era da igreja Holiness. Alguém sabe o nome dele? José Emerenciano. José Emerenciano. Agora vou pegar vocês. E o nome da esposa? Oi? Cleide. Não, Cleide é a filha. Irene. Irene é o nome da esposa. Então, Dona Irene e o pastor Emerenciano começaram a trabalhar com os brasileiros. E daí, em 1948, eles fizeram o primeiro culto deles. Sabe onde foi? Na Vila Mariana, aqui. Esqueci o nome da rua. Não é na Rua das Rosas ainda. Eu tenho escrito. Não era nem na rua, eu tenho o nome aqui, depois eu vou ver. Acho que é José Calixto, alguma coisa, não é um nome conhecido. Por quê? E falando da Rua das Rosas, daí vieram 2 missionários americanos e eles foram superintendentes. Daí nessa época, começou o Concílio Provisional Sul-Americano, que era composto do quê? Do Concílio Nikkei, com as igrejas Nikkei, Concílio Brasileiro, com o pastor José Emerenciano, e tinha ainda o Concílio do Paraguai. Então, eram três concílios que fazem parte do Concílio Sul-Americano. E assim foi até, eu vou avançar mais, até 1966. Aí, como eram muitas culturas diferentes, os pastores da época se juntaram e falaram, vamos quebrar isso em 3 concílios? E conversaram com o bispo americano daquela época e falaram, olha, vamos tentar dividir. Daí que se criou o concílio anual Nikkei, 1966. Tem ideia de quem foi o primeiro superintendente? Já é conhecido da história. Eu acho que quem é mais dessa época, de 60, deve lembrar quem foi o primeiro superintendente. Você lembra, Daniel? Eu não. Daniel, você lembra? Oi? Foi Hayashi, pastor Hayashi, que é pai do Samuel, pai de um monte de gente que a gente conhece. Foi o primeiro superintendente. Depois, 4 anos depois, veio um outro superintendente já da Nikkei. Esse vocês conhecem, 70. Já era Nikkei, porque o Hayashi era japonês. Aliás, nessa década de 60 vieram ao Brasil pastor chamado já pelo pastor Hayashi, pastor Shimizu, pastor Sakuma, que já começa a ficar familiar para vocês, né? Que muitos conheceram, né? Pastor Ono veio um pouco antes que o pastor Hayashi, uma geração anterior. Ono, Hayashi, depois vieram Shimizu, Sakuma, né, dos nomes conhecidos. E daí o Ono teve um filho chamado Makoto, que fez seminário e se tornou o primeiro superintendente Nikkei, né? Isso já que a gente está falando de anos 70, nosso superintendente era o Makoto Ono, conhecido aqui de muitos de vocês. Na década de 70, quem era o pastor dessa igreja? Sakuma. Então muitos conhecem, né? Sakuma. Já era foi na primeira metade, depois veio o pastor Shimizu. Então agora a história começa já a ficar familiar para vocês, né? Então, nessa época só havia o culto em japonês no salão da frente, e havia então a reunião da mocidade, né?
E muitos aqui foram os líderes desse movimento da mocidade, que aconteceu não só na saúde, mas em várias igrejas do Concílio Nikkei. Por quê? Porque os descendentes muitos já não sabiam falar japonês. Então, já havia um movimento de se criar as mocidades em cada uma das igrejas, e a união dessas mocidades deu origem ao que vocês já conhecem como federação, né? E muitos foram no acampamento da federação, que era a união das mocidades. E muitas das pessoas que estão aqui foram os líderes desse movimento da mocidade, né? E a Satie trouxe muitos palestrantes, né, para trazer boas mensagens na mocidade. E daí o Concílio Metodista Livre Nikkei falou: a gente precisa começar a ter um culto em português nas igrejas. Isso já década de 80, estou avançando bastante. Década de 80, daí vem o pastor Kodo para essa igreja para começar o culto em português, né? Então, eu vou parar até aqui, mas acho que essa é uma história que talvez muitos de vocês não conhecessem, lá do início. O pastor Nishizumi, infelizmente, morreu em 1946. Sabem o que aconteceu? Ele foi atropelado, né? Já naquela época, ele foi atropelado e veio a falecer já em 1946. Mas as sementes que ele deixou, né, elas se espalharam, e eu acho que nós somos frutos desse movimento todo que a gente pode estar resumindo um pouco nessa história. Acho que o Daniel tem uma história mais recente depois disso, né? O Silvio compartilhou a época dele, tá certo? Então eu vou falar um pouco mais da atualidade. Não, por que a gente está resgatando algumas coisas aqui, né? A gente resolveu talvez resgatar porque da forma como Deus tem operado, Deus tem atuado, né? E muitos de nós somos frutos, né, desse trabalho que iniciou lá atrás. Então a ideia é de resgatar algumas coisas. O Silvio falou alguns pastores, e essa daqui é uma foto daquela época. Então o reverendo Emericiano está aqui ainda, e o pastor Ono, o pastor Hayashi. Então todos esses são os pastores daquela época, da década de 60 e 70, né? E o Silvio falou o pastor Sakuma, vários que tiveram aqui, e somos então fruto, né, do trabalho e do labor deles, né? E esse trabalho continua, o trabalho deve continuar. Deixa eu avançar rapidinho aqui. Não, tá bom aqui. E hoje, ainda como fruto do trabalho deles, nós ainda temos a aula japonesa, né? Ela se reúne no salão lá da frente. Hoje são mais ou menos de 15 a 20 pessoas que se reúnem dominicalmente. O pastor Nil ainda é o pastor ali. Então nós temos ainda um grupo de fala em aula japonesa que se reúne aqui, nesse local. A igreja de Diadema se juntou aqui, então eles se reúnem. E aqui em cima é onde se reúne a aula portuguesa. Essa foto foi tirada domingo passado e tinha muita gente que não estava presente, porque nós estávamos tendo EBFs, né? Mas aqui em cima então se reúnem. Mas por que trazendo essas coisas? Porque trazendo isso para ver como Deus tem trabalhado no decorrer dos anos até o dia de hoje. E, por exemplo, eu me sinto muito grato a Deus por essa história que o Silvio contou. Não porque eu tivesse naquela época, mas somos todos frutos daquilo que Deus esteve trabalhando, daquilo que Deus esteve fazendo através dos anos, né? Tinha algumas fotos aqui antes, também como visão, talvez, essa propriedade, não sei se o Silvio sabe, eu não sei direito quando ela foi adquirida, mas eu acho que foi depois da Segunda Guerra, aí, mais ou menos nessa época, que essa propriedade foi adquirida. E pela visão dessas pessoas, né, que talvez estavam aqui ainda, muitos deles que estavam aqui e tiveram essa visão e compraram essa propriedade, que hoje tem metrô, né, e de fácil acesso, mas foi a visão também daquelas pessoas. Nós temos uma casa do vizinho aqui também, que foi adquirida no meio da pandemia, foi em 2022, e ela já era a visão, né, dessas pessoas, desses pastores antigos,
de estar adquirindo essa propriedade. Por quê? Porque... Volta. Não estou conseguindo aqui. Voltar? Volta mais. Porque a propriedade que eles tinham adquirido naquela época era essa parte em vermelho. E para completar esse quadrado, né, ou retângulo, então faltava essa parte verde. Deus permitiu que a gente estivesse comprando isso, a igreja estivesse adquirindo isso em 2022, em meio à pandemia. Então era uma outra visão, então era só a visão do Evangelho, mas como que Deus estaria trabalhando, né, em todas as áreas, nas áreas espirituais e também suprindo algumas necessidades. E através dessa propriedade, agora eu vou falar de algumas atividades que a gente tem hoje, aqui nesse prédio, tá certo? E eu vou falar das atividades que a gente tem, não vou falar das crianças, mas algumas atividades que existem para pessoas com um pouco mais maduras, né? Para não falar, mas que Deus tem permitido que a gente possa exercer algumas atividades aqui. E agora, vai lá, bem para frente. Vai para cá. Volta um. Essa é uma atividade que ocorre aqui às sextas-feiras, que se chama Lírios do Campo. E várias pessoas que estão aqui ajudam nesse ministério. E esse ministério, ele começou pensando nas pessoas de idade que já necessitam de ajuda, então de cuidadores. E uma das ideias era dar uma folga para os cuidadores. Então eles vêm aqui, várias pessoas que estão aqui hoje, tem várias pessoas aqui que ajudam nesse ministério, que se reúne toda sexta-feira, acho que 3 sextas-feiras por mês. E Deus tem usado muito, né, esse ministério. E esse não é um ministério só exclusivo para membros dessa igreja. É uma oportunidade, Deus está abrindo as portas da igreja para outras pessoas. E tem várias pessoas que precisam de ajuda, que vêm com, basicamente, quase todos eles vêm com seus cuidadores e passam desde de manhã até o meio da tarde aqui, né? Então, se você tiver alguém, né, que você acha que pode estar participando disso, a igreja está aberta para isso. Eu vou fazer um pouco de propaganda de algumas coisas que estão aqui. Não é para dizer que só a gente faz, não é só isso. Mas é porque talvez vocês não como a gente está num grupo bastante diverso aqui, talvez algumas pessoas não conhecem, né? Não sabem. Outra atividade aqui, que a líder é a Márcia, a esposa do Silvio que esteve falando aqui, é as mulheres com artesanato. E eu não sei qual a porcentagem, mas acho que a grande maioria delas são pessoas que não vêm frequentemente à igreja, né? E eles tem uma devocional e tem uma profissional que vem aqui e ensina artesanato aqui. Então é uma forma também de estar alcançando pessoas. As mulheres talvez ficam em casa, que queiram fazer alguma outra atividade, e mesmo não, como eu falando, não precisa ser membros da igreja, mas eles participam também. Então uma outra atividade, se quiser, fala com a Márcia, ela está aqui. Márcia, levanta a mão aí. Para quem gosta um pouco mais de atividade, aqui em cima a gente faz o culto, mas depois, no domingo, a gente desmonta tudo. E depois tem um grupo de badminton, que acho que vem terça, quinta e... Segunda, terça e quarta? Segunda e terça e quarto, mas tem o grupo dos Masters, né? Então, que são as pessoas que com mais experiência intelectual e menos movimento físico. Então, se você tiver interesse ou souber de alguém também, nenhuma dessas atividades é fechada para membros da nossa igreja também, certo? E tem o Espaço Saúde, que ocorre sábado de manhã, 2 ou 3 vezes por mês. Aí você tem que contactar, você tem que procurar a gente para saber. Mas eu acho que Deus tem proporcionado esse lugar, né, como um fruto, né, e do trabalho árduo de várias pessoas, e também dirigindo espiritualmente, né, para que nós estivermos experimentando aquilo que nós cantamos, né, satisfação em nossas vidas, e para também que Deus esteja derramando a paz no mundo, num ambiente tão difícil, muitas vezes tão agressivo que nós vivemos, né? E o Silvio mencionou
de algumas pessoas que foram convidadas pela Sati e por outros, que nos ajudaram durante o período da antiga mocidade, né? Então eu queria só relatar e reconhecer a vida de algumas pessoas que nos ajudaram. Não sei quantos de vocês vão se lembrar, mas eles nos ajudaram durante os anos 70, o nosso grupo aqui. Desculpa, esqueci mais, tem um tal de Cérebro Ativo, que reúne aqui quarta-feira, tá certo? Eles fazem alguns jogos, eles fazem alguns movimentos para estar movimentando o cérebro, né? Para que ele continue ativo. E como eu disse, esse também é para pessoas já maduras, né? Então tem uma idade mínima para participar desse grupo, tá certo? Porque se você sua mente está muito rápida, então não é para você esse grupo, é para pessoas que a mente já está ficando. Mas é quarta-feira de manhã, está tendo uma pausa esse mês de julho, mas a partir de agosto começa. Tem a prevenção, Hã? viu? Tem a prevenção. Prevenção? Esse é para os poucos mais novos, tem a prevenção, é isso. Tem o culto de domingo. Tem o culto de domingo. A primeira coisa que eu mostrei foi o culto de domingo, Sati. Foi a primeira coisa que eu mostrei. Você estava dormindo, hein? Mas você não estava prestando atenção. Foi a primeira coisa que eu falei. Tem o culto de domingo. Mas eu também queria estar lembrando talvez de duas pessoas que alguns de vocês conhecem, que eles estão junto com o Senhor esse ano, né? Eles partiram para o Senhor. O pastor Bill Fawcett cortou embaixo, mas ele veio a falecer, se não me engano, em fevereiro desse ano. E ele ajudou muito a nossa mocidade. Ele era um pastor de uma igreja aqui em São Paulo, acho que Calvary Church, né? E depois ele voltou lá para os Estados Unidos. Em fevereiro desse ano ele veio a falecer, né? E se não me engano ele faleceu com 90 anos. É 90, né? Então ele faleceu com 90 anos, mas Deus levou ele à presença do Senhor, né? E outra pessoa que também veio a falecer esse ano, desculpa, é o reverendo Naruzawa. Não sei quantos de vocês lembram, recordo dele. Ele é alguém também que esteve aqui. Ele foi o primeiro missionário, né? Aqui está um pouco difícil ler, mas ele foi o primeiro missionário dessa missão James, que veio para a América do Sul, e Deus veio para o Brasil, mandou ele para o Brasil com a esposa, e a gente pôde, Deus esteve usando a vida dele em nosso meio também. Ele faleceu esse ano, em março, com 96 anos. Eu tive a oportunidade de encontrar com ele há 2 anos atrás. E o que me impressionou muito, né, ele estava numa casa de repouso, ele não enxergava praticamente, mas a mente dele, ele falava nome de pessoas que ele tinha convivido aqui no Brasil. Então a mente dele era fantástica. E quando ele veio a falecer, eu perguntei para a filha dele, ele falou assim: a mente dele continua ativa, e dessa forma até o dia que o Senhor levou ele. Então, se você, talvez é uma oportunidade de você vir para o culto, né, Sati? Para o culto e para o cérebro ativo, certo? Aí você vai continuar. Só fazendo aí uma propaganda para que Deus pudesse estar usando essas atividades também, além do culto, Sati, tá certo? E agora eu vou chamar o Daniel, que vai falar de um outro grupo que existe aí também, trabalhando nessa faixa etária. Meu nome é Daniel Yoshimoto, sou pastor lá em Sorocaba e pastor de uma igreja presbiteriana chinesa. Eu sou da família Obara, eu estudei aqui no Yochien. O Alfred, o Sai Sensei e tudo mais. Jardim da Infância, que depois foi para Diadema, e lá teve um ciclo de vida de 50 anos, fechou ano passado, e mês passado a gente foi fazer um culto de ação de graças pelo templo lá a Escolinha Betel, mas também deu origem à Escolinha da Saúde aqui. Meus filhos estudaram aqui com a Escolinha da Saúde. Queria só falar pode ir mudando? Ou eu mudo? Só umas fotos Esse é um grupo chamado MC 60+, Movimento Cristão para pessoas acima de 60 anos.
E o que me chamou a atenção foi isso daqui, ó. Na década de 50, essa era a pirâmide populacional. Em 85 já estava um pouco mais alto, mas em 2020 você vê que a base diminuiu, então tem menos pessoas nascendo e ela está mais alta, então tem mais gente vivendo mais tempo. Em 1950, no Brasil, tinha 2,5 milhões de pessoas acima de 60 anos. Aliás, se você olhar o símbolo de 60 a mais, mudou. Em lugares mais antigos tem uma pessoa com bengala, assim, 60 anos. Né? Mas mudou, as pessoas com 60 anos estão jogando badminton, estão fazendo outras coisas. Né? Então agora são 60 a mais ali. Então, mas na década de 50 eram 2,5 milhões, 5% da população. Aqui em 2017, que é o número que eles estão pegando, já são 15%. Então aumentou 3 vezes o percentual, mas aumentou mais de 10 vezes a quantidade de idosos acima de 60 anos. E a projeção é que isso só aumenta muito. E vai ter cada vez menos jovens, menos crianças. Por isso, aí tem o Salmo, né? Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Então, que homens e mulheres são chamados de justos. E não sei se vocês já viram um cedro do Líbano ou uma palmeira. O cedro é um negócio muito grande, muito forte, e leva muito tempo para chegar até ter esse tamanho e ter essa força. Mas depois que ele cresce, ele é abrigo para muitos outros animais. Eu não sei se você já viu palmeira florescendo, mas tem umas espécies de palmeiras que florescem depois de 40 anos, depois de 50 anos, depois de 80 anos. Tanto essa daqui quanto essa outra foram plantadas pelo Burle Marx. Uma é lá no Ceará, essa daqui é no Rio de Janeiro. O Burle Marx que plantou não viu as palmeiras florescendo. Essa aqui levou 60 anos para florescer. E floresce. Pode demorar bastante tempo, mas ainda floresce. Né? E quando a gente está pensando lá nos Salmos, a gente não é palmeira desse tipo, não é palmeira de coqueiro, mas são as tamareiras. E elas darão muito fruto. Não sei se vocês já ouviram essa expressão que o povo de Israel ia para a terra que mana leite e mel. Mas não é que é mel de abelha, mas é mel feito das tâmaras. Então esse movimento 60 a mais fala dessas 4 coisas. A gente precisa cuidar da espiritualidade e esperança, nutrir a parte espiritual, cuidado, autocuidado, qualidade de vida, segunda carreira com propósito. Tem um problema, sim, A gente sempre sonha, quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa. Mas quando você aposenta, parece que alguma coisa se perde dentro de você. Então tem uma crise de identidade. Né? Quem que eu sou agora? Eu sou aposentado? Sou vô? O que eu sou? Então sugere-se que você procure agora uma coisa que você quer fazer, uma coisa que pode ser para o reino. Então tem missionários que passaram a ser missionários com 60, 70 anos. Então não sei, não fique esperando de pijama a morte chegar, não é essa a ideia. Né? A ideia é que você ainda tem bastante tempo, né? E cada vez vai ter mais tempo para você fazer isso. E também precisa conviver com outras gerações. Aqui está o pessoal da década de 70, eu nasci quase lá, 68. Mas a ideia é que a gente, conversando com pessoas mais jovens, tem um problema. Esse mesmo problema de identidade que os idosos passam a ter, os jovens têm. Quem sou eu? Para que serve a minha vida? Se a gente juntar a ponta de cima com a ponta de baixo, pode acontecer muita coisa legal. Quem estudou nos seminários, lá no Palavra da Vida, sabe que tem aqueles grupões e o pessoal, os alunos, têm que fazer tarefas com algum professor. E o pessoal quer fazer qualquer coisa, quer cortar grama, quer fazer café, só para poder estar junto com esses professores, porque nessa conversa, na conversa do cafezinho, é que vai poder falar assim, viu, e você? Como foi que você decidiu casar?
Como você decidiu? E são essas coisas que vão ajudando o pessoal de baixo a ter uma identidade firmada em Cristo também. Esse movimento Cristão 60 Mais é um movimento assim para conscientizar as igrejas. A Igreja da Saúde já está mais que conscientizada, ela inclusive é modelo para as outras igrejas, por causa do Lírios do Campo, que a gente vem uma vez por mês também aqui para compartilhar. O pessoal do Lírios do Campo, inclusive, mostrou o que estava sendo feito no nosso último encontro regional. Mas eu queria encorajar você, não é coisa de velho. Eu não tenho 60 anos ainda, mas o que eu vi esses gráficos, falei, é uma coisa muito importante. A gente precisa falar sobre essas coisas. Porque se na década de 50 a APEC surgiu aqui para falar assim, precisa cuidar das crianças, não tem ninguém cuidando das crianças. O pessoal vem para o culto e as crianças ficam no cantinho. Não é assim, tem que cuidar das crianças. Então, está surgindo uma espécie de APEC, mas é para idosos, para 60 mais. Para dizer, vocês ainda podem servir. Vocês podem servir outras pessoas acima de 60, ou tem 60 mais, 70 mais, 80 mais, 90 mais. Eu sei que tem faixas etárias, condições diferentes. Mas você pode servir ainda, ou você pode fazer parte desse grupo, né? Então, como igreja, pensar como que a gente pode olhar melhor para esse grupo. Tá bom? A gente vai ter um próximo encontro em outubro, 18 de outubro. Então, se puder participar, é uma coisa muito boa. Obrigado, pastor Daniel. A gente resolveu falar um pouco dessas coisas hoje aqui, né? Resgatando o passado, e não só dentro de uma ideia nostálgica, mas como um legado que Deus tem deixado para nós, para cada um de nós, um legado que Deus tem deixado para mim, né? E qual legado que eu estou deixando, talvez para as pessoas, nos últimos 3 anos, eu fui de 100 netos para 3 netos. E qual legado que eu vou deixar, talvez, para as próximas gerações, né? Da mesma forma que aqueles pastores que a gente mostrou aí, o legado de Cristo, do amor de Cristo que eles deixaram para nós. Então, eu acho que esse é um legado, né? Talvez o fato de você estar presente aqui hoje é um legado, é um presente de Deus também, né? Então, refletindo um pouco nisso, hoje, até por isso que a gente resolveu resgatar um pouco a história, falar um pouco das oportunidades, das portas que Deus tem aberto também, para a gente estar dentro dessa fase da nossa vida, né? Buscando ter a oportunidade de conviver com outras pessoas, de se conectar melhor com Deus através do convívio com outras pessoas, tá bom? Então, Sati, tem mais 2 músicas agora, né?